Boa noite, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo. Eu queria dar boa noite a todo mundo, a todos os ouvintes, falar para vocês. Nós estamos hoje com uma presença internacional, uma grande brasileira que conquistou nos Estados Unidos uma posição que nos engrandece muito. Esta pessoa, ela é escritora, roteirista, palestrante, mentora, fundadora e CEO do grupo Hoffman Litera, editora-chefe da Litera Magazine e da Rocha Conexão Cristã. Atua há mais de 10 anos no mercado editorial e audiovisual. Autora de 5 livros e participante de mais de 15 antologias, incluindo um best-seller, Minha Vida na América. Criadora da Hoffman Prize e lidera projetos como os Hoffman Litera Seminários e o Hoffman Club. Reconhecida internacionalmente, recebeu prêmios como melhor escritora brasileira nos Estados Unidos em 22, notáveis nos Estados Unidos em 23 e 25, e mais de 25 títulos de honrarias. Nós estamos falando de Beatriz Hoffman. Beatriz Hoffman, muito bem-vinda. O show é seu. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito lisonjeada estando aqui hoje, conversando com você, passando um pouquinho da minha experiência, da minha jornada, né, literária no audiovisual para a sua audiência. Muito obrigada pelo convite. Beatriz, não que eu quero fazer fofoca, que eu não gosto disso, mas todo mundo quer saber como Sim. que surgiu a literatura na vida da Beatriz. Então, surgiu já faz bastante tempo. Na verdade, foi quando eu ainda estava na adolescência. Eu sempre tive muito contato, assim, eu sempre tive uma grande amizade com os meus professores, né? Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu conversava muito com meus professores, assim, principalmente de português, literatura. E aí as minhas professoras começaram a me indicar muitos livros que tinha dentro da biblioteca. Eu fui rata de biblioteca, eu li todos os livros da biblioteca da escola, todos os livros da biblioteca pública que tinha da cidade. Então, assim, e elas me indicavam muito Camões. Então, aos 13 anos, eu fui apresentada a Camões, Luiz Carlos de Camões, e foi uma apresentação muito rica em termos de literatura, porque tem um contato dele com os sonetos, toda a parte que ele fala da mulher, o sofrimento, o amor, né, que ele trata isso de uma forma muito genuína. E depois eu fui apresentada também a nada mais, nada menos que Machado de Assis, né, o nosso grande escritor Machado de Assis, um dos fundadores da Academia de Letras no Brasil. Então, assim, eu acho que eu tive uma influência muito grande desses dois gênios da literatura, que me inspiraram muito, né? Então, eu, assim, estudando a história de Machado e estudando a história de Camões, me fez entender muito um pouco de mim também, né? E eu gostava muito das crônicas do Machado de Assis também, da forma que ele trazia a forma mais crítica dele, mas ele conseguia trazer isso para uma sociedade que era bem diferente da que a gente vive atualmente. Mas eu acho que ali foi aonde eu consegui realmente me conhecer e me ver como escritora. Dali eu comecei a escrever muitas poesias, participei de alguns concursos assim escolares, né? Ganhei alguns, outros eu fiquei no segundo, terceiro lugar. Então foi ali onde eu consegui ter o meu primeiro contato com a poesia. E depois comecei a escrever pequenas histórias, contos. Aí me mudei para os Estados Unidos em 2013, desculpa. Foi aonde eu comecei a ter mais contato ainda nas aulas de cinema que eu fui fazer, né? Que eu estudei cinema aqui, então eu tive muito contato com
roteiros, e daí conheci mais a literatura americana, e foi quando eu comecei a escrever realmente roteiros, né? Entender toda a dinâmica, que é bem diferente, né? A dinâmica narrativa para a literária é uma coisa, e o roteiro propriamente em si é bem diferente. Os diálogos, a forma de descrição. Então foi aí onde eu comecei a entender e a mergulhar mesmo na parte de desenvolvimento de histórias. Tá. Então, assim, os Estados Unidos aconteceu na sua vida quando você foi fazer cinema, é isso? Sim. E como que o cinema aconteceu na sua vida? O que que te levou da literatura para o audiovisual? Eu sempre fui apaixonada por arte, de uma forma em geral. A minha mãe me colocou para fazer teatro desde muito novinha, porque eu era muito tímida, então eu fiz teatro na escola, eu fiz dança, porque eu era muito tímida, eu não conseguia falar com as pessoas, eu ficava muito vermelha, eu ficava muito acanhada. Então minha mãe teve que, assim, meio que me forçar a começar a fazer as coisas, né? Então eu fui fazer aula de teatro já na escola, eu fazia aula de dança, e dali eu comecei a estudar muito também, aulas de corpo, essas coisas assim, fiz curso de modelo também para me ajudar na postura, e ali eu comecei a estudar um pouco como as atrizes representavam. Então ali foi onde eu comecei a criar esse amor pelo cinema. Né, olhei, assisti todos os filmes da década de 90, praticamente todos, né, desde Steven Spielberg, James Cameron, enfim, eu passei por todas aquele fanatismo, né, vamos dizer assim, da era do Leonardo DiCaprio, passei por toda a parte dos filmes do Steven Spielberg, quando ele fez o Jurassic Park. Então eu vi todos esses filmes que fizeram muito sucesso, né, Shakespeare Apaixonado e por aí vai, e eu me encantei pela sétima arte. Eu via como era fascinante como as atrizes conseguiam trazer isso para a tela, né? E eu ficava pesquisando depois como elas eram na vida real e como elas conseguiam transformar os personagens. Então aquilo ali mexeu muito comigo. E eu dizia para minha mãe, eu quero estudar cinema, eu quero estudar cinema. E eu coloquei aquilo na minha cabeça. E eu disse, mas eu quero estudar cinema. Só que eu sempre tive um contato muito grande com filme americano. Eu disse, mãe, eu quero ir para Los Angeles estudar cinema. E a minha mãe disse assim, mas a gente mora no sul, é tão longe, né? Porque realmente é uma dinâmica, uma logística muito difícil. Aí eu ainda morava em Torres, que é no litoral do Rio Grande do Sul, que é uma cidade muito pequena. Então é mais longe ainda de uma realidade que hoje eu, graças a Deus, vivo aqui, mas assim, é uma realidade muito diferente do que eu estava acostumada anteriormente, né? Aí eu comecei a dizer para minha mãe, mas eu quero ir, eu quero ir. E eu comecei a colocar aquilo na minha cabeça. E eu dizia, eu vou, e eu vou, e eu vou. Foi quando, somente em 2013, quando eu já estava com 28 anos, que eu consegui realmente vir para os Estados Unidos, né, com esse sonho de realizar. Primeiro tive que estudar inglês, porque meu inglês não era bom, então eu tive que pegar fluência, daí depois eu consegui me matricular numa universidade e fiz a minha tão sonhada faculdade de cinema. E como é que foi essa adaptação? Que você falou que você saiu de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Isso. E você foi para a América. Eu imagino que você tenha tido um choque de cultura quando você chegou lá. Foi. Na verdade, eu morei em Porto Alegre um tempo antes de vir para cá, mas eu posso te dizer que mesmo morando em Porto Alegre, assim, o Sul é muito diferente do resto do Brasil. Então, assim, eu viajei bastante no Brasil e eu posso te dizer que é muito diferente já o Sul do restante do Brasil. Agora, quando a gente está no Sul e você sai do Sul e você vem para os Estados Unidos, eu vou te falar que foi, assim, um choque muito grande, né? Tudo muda, não só a comida, mas o clima, que é muito diferente, porque Los Angeles fica muito próximo de um deserto, né? Então, assim, é muito mais seco. Então, assim, tudo para mim foi muito difícil. Os primeiros 6 meses, a adaptação foi muito difícil, né? Em termos de comunicação mesmo com as pessoas, porque eu não falava inglês direito, assim, eu chegava e eu meio que fazia mímica, sabe? Apontava, eu quero isso, eu preciso daquela coisa. E eu não entendia muito, porque aqui o mercado
também é muito diferente. A gente aqui é por pounds, que é como se fosse 485 gramas que a gente compra as coisas. Então, no Brasil, a gente compra por quilo. Aqui não, aqui é por pounds. Então, assim, é menos de 1 quilo é o preço que está na balança. E eu não entendi aquilo, sabe? Então eu achava que eu estava pagando uma coisa, e na verdade estava pagando outra. Então, até eu entender tudo isso foi muito difícil, foi uma adaptação muito difícil. Eu tive um problema de pele também muito complicado, devido à adaptação do clima, porque era muito seco, então eu estava acostumada com um clima mais úmido, né? Então, tudo isso para mim foi muito difícil. Depois que o meu organismo meio que que aceitou onde eu estava e eu comecei a meio que processar toda essa parte de nova cultura, de nova alimentação, até o café da manhã é diferente aqui. Então, assim, eu comecei a me sentir melhor, sabe? Hoje eu já me sinto em casa, mas já fazem 12 anos, né? O país precisa de previsibilidade, você é CEO do Grupo Hoffman. Sim. Tá? Não sou eu que quero saber. São os... É o pessoal. Eu não gosto de fofoca. Conta pra gente a história do Grupo Hoffman. Desde daquele primeiro grampeador que você comprou até o Grupo Hoffman hoje e os teus projetos para daqui a 2, 3 anos. O que você imagina você daqui a 2, 3 anos, 5 anos? Então, o Grupo Hoffman Litera nasceu em 28 de novembro de 2022 como editora Litera. Boa noite, Monique. Olá, tudo bem, Monique? Então, a editora Monique está falando que a programa tem muita qualidade, muita cultura. A Maru já falou que tem muita cultura envolvida. Que ótimo, muito obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Então, a editora Litera nasceu em 2022, no finalzinho de 2022, por uma decepção. Na verdade, interessante. Foi uma decepção que eu tive na publicação do meu primeiro livro. Eu vi que tinha muita coisa errada dentro do meio editorial, as pessoas só estavam querendo mais saber de dinheiro, 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 e não estavam querendo saber de qualidade. Eu prezo muito a qualidade. E eu não publico muitos livros por isso, porque eu tenho que me dedicar muito à qualidade. Eu acho que, como eu cuido de tudo sozinha, então eu cuido muito disso. Eu acho que não adianta só você tratar bem uma pessoa no primeiro momento e depois você errar na ficha catalográfica dela e você não querer corrigir, porque você acha que você sabe tudo e a pessoa só está publicando o primeiro livro dela e ela não merece respeito. Então, isso foi uma coisa que me mexeu muito. E eu vi que muita gente publica o primeiro livro e por causa de decepções com editoras e outros grupos editoriais, não acabam largando a carreira e são excelentes profissionais. Então, eu disse assim, vamos tentar fazer diferente. E vai fazer 3 anos agora que eu estou com o grupo, na frente do grupo, eu boto a cara mesmo. Eu converso com todo mundo do grupo que faz parte do grupo hoje em dia, que a gente está ampliando. Tem o meu celular pessoal, é comigo que resolve as coisas, eu que faço, eu não mando para terceiros, eu não tenho assistente, porque eu acho que ética, respeito e consideração é fundamental para o crescimento. Não é, dinheiro é muito importante, sim, a gente tem que pagar as contas, eu quero crescer, eu quero viver do meu trabalho. Só que se eu não mostrar que eu tenho ética e eu tenho credibilidade, eu jamais vou crescer, eu jamais vou fazer com que o grupo se torne referência. E daí o grupo cresceu. Em 2023, eu vi que não dava mais para manter só o nome Editora Litera, porque eu estava com outros objetivos, né, para colocar no grupo. Aí eu falei com a minha contadora, falei com o advogado, eu disse, vamos mudar então, vamos colocar um nome maior, um nome que eu consiga trazer mais coisas, que eu consiga expandir mais para outros horizontes, porque eu sou uma pessoa que eu sou autodidata, então assim, eu não consigo ficar parada só no lugar, eu não consigo fazer só produção de livros, eu não consigo fazer só revista, eu tenho que fazer outras coisas, porque eu acho que
eu acho que eu tenho muitas ideias e eu consigo fazer com que o grupo cresça em todos esses segmentos. Então, eu mudei para o grupo Hoffman Litera, a gente está registrando a marca que saiu, as coisas, e isso está me ajudando também a fazer com que o grupo se torne um coletivo de pessoas. O Matheus Merlini está dando boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Então, assim, eu vejo que o grupo está se tornando muito além de uma editora, só de um grupo editorial, sabe? Daí a gente começou com a editora, depois surgiu a parte de fazer um grupo de palestras, né, que é o Hoffman Litera Seminários, onde a gente faz seminários e faz também palestras individuais. Surgiu a revista, as duas revistas, que uma é como a gente publica livros evangélicos, daí a gente segue a Rocha Conexão para esse segmento evangélico e cristão, e também tem a Hoffman Litera Magazine, que é nacional e internacional, que a gente tem as duas versões a partir desse mês de setembro, que é português e inglês, onde a gente traz notícias de formas variadas, desde literatura, entretenimento. Obrigado, Carla. Carla Ramos, dando boa noite. Oi, Carla, tudo bem, querida? Carla é maravilhosa, uma pessoa incrível. E então, a gente está conseguindo trazer todo esse material. Além de outras coisas que eu tenho também em mente, já tenho planejado, né? Porque, assim, o grupo, além de eu dar mentorias e também fazer trabalhos de escritor fantasma, quando as pessoas não sabem escrever, mas têm uma ideia ou não tem tempo, a gente também presta esse serviço. Eu gosto muito de trabalhar e é uma coisa que eu tenho como obrigação comigo, que é uma promessa, a missão do grupo, né? É fazer trabalho social. Então, assim, eu quero cada dia mais trazer o grupo para fazer trabalhos sociais, para levar a educação realmente onde precisa, sabe? Eu quero chegar nas comunidades, eu quero chegar aonde a educação não chegou ainda. Porque no Brasil, o nível de analfabetismo está muito alto. As pessoas não têm condições, está muito caro tudo, está tudo muito difícil de ter o acesso, principalmente a educação. E eu ainda acredito que a educação é a chave de tudo. A gente precisa de saúde, sim, mas a educação ela tem que estar no top 5 de qualquer governo, para a gente conseguir fazer com que ela cresça. As pessoas têm que entender, têm que saber discutir, têm que saber ter o amor pela leitura, né? E o amor pela leitura vai por vários motivos, até mesmo saúde, porque ajuda também no raciocínio lógico, ajuda a ter uma vida melhor, ajuda a relaxar. Então, assim, tem vários benefícios que a literatura, que a educação pode trazer para a vida das pessoas. Então, o meu objetivo hoje em dia, quanto do grupo, é fazer cada vez mais projetos voltados à educação, à literatura, principalmente infantil, infanto-juvenil e adolescente, para fazer com que esses jovens entendam que a leitura, sim, pode ajudar eles muito, pode salvar vidas, porque eu fiz muitas pesquisas já, e a partir de 2020, quando a gente teve a pandemia, foi um divisor de águas, eu acho que na vida de muita gente, principalmente na minha. Então, o que eu posso te dizer hoje é que, assim, quanto mais a gente investir na saúde mental, pode ser através de livros, pode ser através de seminários mostrando o poder da literatura para salvar as pessoas em forma de terapia, a gente vai estar tirando pessoas de até mesmo tirar a própria vida e outras coisas que tem, que muitas vezes as pessoas não dão bola. Então, o que eu posso dizer é que meu ponto de partida hoje, até 2027, 2028, é cada dia mais trabalhar em projetos sociais e de conscientização. O Cláudio Cruz está falando, boa noite, já gostei de você, Bia. Educação em primeiro lugar, sempre digo, educação e cultura andam juntos. Concordo. Eu acho que é muito necessário, é obrigatório hoje em dia. A gente só tem que saber lapidar, né? Porque eu acho que a cultura, a gente tem que saber também lapidar para onde que está indo a cultura, dependendo da forma de cultura que a gente está também apreciando, né? Então, eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter. Mas a gente conseguir que trabalha com entretenimento, que trabalha com literatura, que trabalha no meio do audiovisual ou no universo literário, é um dever que a gente tem como profissional, como cidadão, é trazer isso para
as escolas, trazer em forma de projeto, usar esses editais que tem hoje em dia, que são tão viáveis, né, para fomentar mesmo, né, para trazer mais conhecimento para as pessoas. E os jovens estão aí, gente, tem tanta criança maravilhosa, talentosa, que só precisa de uma oportunidade para mostrar seu talento. A Carla Ramos está falando, gratidão, Beatriz. A Joyce Souza, a nossa cultura tem que ser valorizada. Também acho, a nossa cultura tem que ser valorizada. Temos muitas pessoas talentosas hoje em dia que estão sendo despercebidas, né? Ninguém vê, ninguém sabe. A história do Brasil, em termos de cultura, é riquíssima. É que a gente não explora isso, sabe? A gente não explora. E eu vou te falar que eu conheci muito da história cultural do Brasil depois que eu me mudei para os Estados Unidos, porque a gente acaba conhecendo pessoas do mundo inteiro aqui, principalmente do Brasil. Eu conheço gente de todos os cantos do Brasil. E a gente acaba entendendo um pouquinho da história deles. E daí tu vai pesquisar um pouquinho, e daí cada um fala uma coisa, e a gente vai ver como é rica a história, e quanto talento tem dentro do Brasil. A gente só tem que saber desenvolver isso. E aí é onde eu quero entrar com os projetos também do grupo, é fazer com que as crianças entendam o que é a importância da escrita criativa, por que a animação é tão importante, o que é cultura, o que é literatura, sabe? Entender o que é a literatura, puxar a Grécia como foi o berço de tudo, entendeu? Trazer isso para as crianças de uma forma que elas entendam, que elas tenham amor, ensinar para elas o quão importante é a boa literatura, apresentar para elas hoje em dia quem foi Machado de Assis, quem foi Eça de Queiroz, porque, infelizmente, os nossos grandes autores, as pessoas que abriram a literatura brasileira, que são referência ao redor do mundo, estão sendo esquecidas hoje. Infelizmente. Deixa eu te fazer uma pergunta de uma questão que saiu quente tem alguns minutos. Tá? O Trump, ele vai taxar a indústria de cinema de filmes que não forem produzidos nos Estados Unidos 100%. Sim, eu vi isso. A gente sabe que hoje a indústria do cinema ela é globalizada. Sim. Os efeitos especiais é feito num lugar, muitas vezes o filme é rodado em outro por conta de fotografia, por conta de uma série de motivos externos à vontade de que o filme seja 100% de um país A, B, C ou D. Você como roteirista, como profissional de audiovisual, qual que é a colocação que você tem a fazer? Olha, é uma situação bem complicada, porque, assim, como você mesmo falou, tem toda a parte de mostrar a história, tá? Como, por exemplo, se você vai escrever, você vai trazer um filme europeu, fica muito difícil de você fazer isso aqui nos Estados Unidos, né? Porque aqui a gente não tem os Alpes suíços, digamos assim. Então, assim, como você vai transcrever isso? É muito difícil. Então, assim, eu acho que aí vai ter uma guerra muito grande, vai ter um impasse muito grande. Isso é muito complicado para roteiristas, para estúdios que já têm produções que já estão preparadas, essas produções. Porque, assim, as pessoas muitas vezes não entendem, mas, gente, um filme, quando ele ganha a green light, que eles chamam, né, que é o sinal verde para fazer a produção, geralmente esse filme ele tem um processo, pode ser de até 5 anos, muitas vezes, entende? Então tem muitos filmes que provavelmente estão em processo de pré-produção, desenvolvimento, produção, que para os estúdios com certeza isso foi um grande baque. Mas aí a gente pega numa situação bem complicada, principalmente Los Angeles. Por que eu estou te falando Los Angeles? Porque o que acontece? O custo para filmar em Los Angeles é muito caro.
em termos de permite, de toda a parte de organização, de fechar rua e etc., se torna uma produção muito cara. Muitos estúdios, já faz um tempo, isso já faz mais de 5 anos, muitos estúdios pegaram as suas produções e foram filmar em outros estados dos Estados Unidos. For filmar no Arizona, for filmar na Geórgia, Nova York, Nova Jersey, porque fica mais barato a produção, mesmo tendo que levar toda a equipe para lá. Só que eu vou te dar um outro exemplo. Gangues de Nova York, que com o Leonardo DiCaprio, o Daniel Day-Lewis e a Cameron Diaz, que era teoricamente filmado para ser em Nova York, ele foi filmado todo na Itália. Porque foi mais acessível o custo de produção criar todo um cenário na Itália devido aos preços. Então, daí... A Júlia está falando aqui, nossa, 5 anos é muito tempo. É bastante tempo, porque dependendo como é que você vai usar pós-produção, entendeu? Porque, assim, tem toda a parte de desenvolvimento, começando pela ideia, tá? Daí, muitas vezes, se tem um roteirista que ele já é conhecido de um estúdio, já tem um produtor que já tem conhecimento com ele, já são amigos, aí apresenta a ideia para o roteirista. Aí o roteirista vai lá e desenvolve o primeiro rascunho do roteiro. Daí apresenta para o produtor e para o diretor, que provavelmente vai ser convidado para fazer direção. Aí começa a parte de ajustes e desenvolvimento do roteiro. Aí depois disso vai para a parte de desenvolvimento, de pré-produção, que também já demora bastante tempo, porque muitas vezes tem que escolher personagens. Daí muitas vezes tu quer um ator que na agenda dele não está funcionando, com a data que é para filmar. Então, porque está em outro projeto. Daí tem que ajustar a agenda dos atores, daí tem que ajustar toda a produção. Depois vai para a fotografia. Aí, quando você vai fazer toda a parte de produção, muitas vezes atrasa. E a parte de pós-produção é a pior, vamos dizer assim. Por que é a pior? Porque é a parte mais demorada, porque é onde você pega todo o bruto do filme, né, que são horas e horas de cenas que tem que ser revistas, tem que ser organizadas, tem que ser montada toda a parte de mixagem de som e etc. Aí vai para o primeiro corte, que a gente chama. O primeiro corte também pode ser em torno de, sei lá, se tu tem 40 horas de filme gravado, tu vai diminuir isso para 15 horas. Aí depois tu vai começando a retirar cenas também, e tu vai começando a juntar. É um quebra-cabeça. Então, muitos filmes, depois que eles entregam o filme editado para os produtores executivos, os produtores executivos mandam trocar toda a parte do filme ainda e mandam editar todo de novo. Então, por isso que muita gente diz que é em torno de 2 anos a 5 anos, dependendo da produção, dependendo o tamanho do filme, dependendo se é ficção científica e por aí vai. Enfim, voltando a essa parte do Trump, é complicado porque, de duas uma, ou os estúdios vão entrar em guerra com o governo por causa dessas tarifas, ou eles vão ter que simplesmente diminuir muito o valor de produção dentro dos Estados Unidos para conseguir gravar aqui e também vão ter que começar a adaptar muita coisa. Ou vão ter que também engolir essa tarifa de 100% se forem filmar fora dos Estados Unidos. É muito triste isso que está acontecendo, porque Los Angeles já perdeu muito por causa desses altos custos de produção. Eu posso te dizer por 100% de certeza, porque é muito caro, aqui tudo se torna muito caro e tem muitas autorizações que têm que ser solicitadas, demora muito tempo, muitas taxas. Só que, assim, de duas uma agora. Ou eles diminuem os preços para filmar nos Estados Unidos, ou eles vão ter que pagar o preço de filmar fora. Voltando ao Grupo Litera. Vamos lá. Tá? A gente quer saber a história desse grupo. Como surgiu o Litera? Você falou que surgiu por causa de uma decepção que você teve no lançamento de um livro teu. Sim. Tá. Mas você não chegou a ser mentora, você não chegou a ser palestrante, você não ganhou prêmios, medalhas, você não dormiu sem nada e acordou com tudo isso na porta da sua casa no dia 25 de dezembro, trazido pelo Papai Noel. Não. Teve
teve uma trajetória para isso. Essa trajetória que a gente quer conhecer. Tá. Então, eu comecei... O meu primeiro livro, eu lancei ele em 2021. Minha Eu Vida sou na assim América. mesmo, tá? As minhas entrevistas não têm roteiro. Para uma Não, mas roteirista... eu adoro isso. Eu não gosto de nada com... Gente, eu sou muito... Para uma roteirista deve ser estranho você não ter um roteiro. Então, é estranho e ao mesmo tempo não é, porque o que acontece? Eu gosto de seguir as regras do roteiro em termos de narrativa, os 3 atos, né? Só que eu também mudo de ideia. Às vezes eu vejo que não funcionam as coisas, então eu vou trocando. Então, para mim, assim, a surpresa da pergunta é melhor, eu prefiro, porque fica muito mais natural. Então, eu prefiro assim. E está sendo ótimo. Mas deixa eu te falar, então, não surgiu, não veio Papai Noel me trazer nada, não existe contos de fada, existe muito trabalho, na verdade, né? Porque as pessoas dizem, nossa, mas como tu conseguiu tudo isso? Ah, deu muita sorte. Na verdade, foi muito trabalho, porque a gente vai construindo e construir uma carreira hoje em dia na base da ética, da credibilidade, do respeito e da consciência de que o meu nome pode ser uma influência é muito difícil, né? Porque nem todo mundo pensa assim, né, Fernando? É muito complicado, as pessoas não têm essa noção, as pessoas são muito preocupadas assim, eu quero fazer dinheiro, eu quero ter meus 15 minutos de fama e depois eu não estou nem aí. Mas, na verdade, não é assim. E eu sou uma pessoa que eu tenho muito cuidado com isso, né? Então, o meu primeiro livro surgiu em 2021, Minha Vida na América. Eu me tornei best-seller em menos de 12 horas. Foi um livro que, para mim, foi um divisor de água na minha vida. Eu já escrevia poesias desde os 2016, 2020, 2017. Eu já fazia alguns artigos para revistas aqui, em inglês e português. E também publicava em alguns jornais pequenos no interior de São Paulo e do Sul, poesias mesmo que eu escrevia né, toda semana e mandava para divulgação. Ali eu tomei o amor pela poesia, de verdade, eu realmente me conhecia ali como uma escritora, uma poeta. Depois, quando eu fui fazer aula de cinema, realmente eu me vi trabalhando na parte de desenvolvimento, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu tenho bastante conhecimento. E aí surgiu a oportunidade de eu publicar o meu primeiro livro, que na verdade era para ser uma coisa e se tornou outra. Então, Minha Vida na América, eu desenvolvi a ideia assim de escrever o que era os meus primeiros 7 anos ali em 40 minutos. 40 minutos antes de eu falar com a pessoa da editora que publicou, eu disse assim, não, mas eu não vou publicar o que eu estava para escrever, que na verdade eu ia escrever um romance, que por sinal eu estou escrevendo ele agora. Estou terminando de escrever ele agora, deixei ele na geladeira por muito tempo e fui escrever Minha Vida na América porque eu vi que muita gente queria saber o que era a vida na América. Só que tem muita ilusão na internet, sabe? As pessoas falam muitas coisas que não é verdade, que é bom, que é ruim, que é isso, que é aquilo, mas eu vou contar a minha versão, a minha história, o que eu vivi. Aí surgiu a Minha Vida na América. Dali, eu comecei a participar de algumas antologias e comecei a entrar no meio editorial mesmo, no meio literário, e começou a ter convites, né, para algumas academias de letras, me ser membro das academias, mandei o meu currículo para a FEBACLA, onde foi a primeira academia que me aprovou. Eu tenho muito respeito e gratidão pelo Dom Alexandre, uma pessoa muito querida para mim. Minha confreira? Aham. Minha confreira, olha. Então, foi a primeira academia assim, que me aceitou de braços abertos. Eu tenho muito carinho, muito respeito pelo Dom Alexandre, por toda a história da FEBACLA, que eu estudei também. Então, depois dali, eu fui conhecendo mais pessoas e comecei a participar de alguns concursos literários ali dentro do meio literário também. Entrei em mais outras academias de letra, entrei na Academia de Letras de Nova York, que é da Nereide. Já fui, eu acho que 2 ou 3 vezes top 5, prêmio dela anual. Ganhei alguns prêmios também dentro da FEBACLA, como a Caneta de Ouro e outras coisas, e outras honrarias também dentro da Casa Real, mas tudo mostrando o meu trabalho, tudo apresentando, tudo mostrando o meu currículo e aperfeiçoando, e participando de livros. E depois, em 2022, eu escrevi
Um livro de poesia, que foi Sem Você Virei Poesia. Aí foi aonde realmente eu entendi que eu não conseguiria viver longe da escrita. Aí, no meio tempo, eu já estava meio desgostosa, porque eu estava querendo entender o que estava acontecendo com a editora que eu estava trabalhando, não estava dando muito certo. Aí, eu fui pesquisar como montar uma editora, fiz cursos de como montar uma editora, fui entender todo o mercado editorial. Daí, eu fui falar com uma contadora, fiz todo o processo. E em 2000 e finalzinho de novembro de 2022, a Litera nasceu. Por que o nome Litera? Porque envolve literatura. Eu sou apaixonada por literatura. E refere a letras. É uma palavra em latim, litera. Então, refere a letras. Então, eu queria que ficasse uma coisa conectada para as pessoas entenderem o que é. Porque literatura é a vida de qualquer escritor que ama literatura, que ama o processo editorial, ele tem que entender. Ali eu percebi, montando a Litera, eu comecei a ver também a deficiência e muitas vezes a falta de conhecimento, não porque a pessoa não quer entender, mas é porque falta informação também dos escritores, de entender o que é um processo editorial, o que é a escolha de um manuscrito, o que é o manuscrito propriamente dito, o que é o desenvolvimento de uma ideia. E ali eu comecei a trabalhar nisso com os autores dentro da Litera. Daí eu comecei a pensar assim, mas será que se eu criar um curso vai dar certo? Daí eu comecei a desenvolver isso. Por isso que eu tive que mudar o nome do Grupo Hoffmann Litera para o Grupo Hoffmann Litera, por causa de todas as ideias que foram surgindo através dos próprios escritores. Porque os escritores tinham dificuldade de como fazer um vídeo, de como criar sua própria marca, né? A sua marca pessoal e profissional também, que, querendo ou não, a gente está muito... Muitos escritores trazem muito de si. Daí, em 2024, eu lancei o meu livro, A Menina que Virou Fada, meu livro infantil, que fala que, na verdade, eu sempre tive muita vontade de escrever livro infantil, mas eu nunca tinha parado para escrever livro infantil, porque as pessoas pensam que é fácil, mas não é, gente. Escrever um livro infantil mexe totalmente com a cabecinha das crianças, a gente tem que entender, é um diálogo diferente, é um vocabulário diferente. Então, eu fui para pesquisa mesmo, para entender como funcionava, para escrever e tudo. Lancei Minha Vida, a Menina que Virou Fada. Agora estou relançando Minha Vida na América, a parte 2, porque eu evoluí um pouquinho depois da primeira vez que eu publiquei ele. E Fragmentos de Nós, que está chegando também, que é um romance que é, na verdade, um romance suspense. Eu estou terminando de desenvolver. Muito bem. Muito bem. Um pouquinho. Então, assim, aguardamos agora, nesse instante, um poema seu. Um poema meu? É. Tá. Eu não tinha pegado nada aqui, deixa eu ver um aqui que eu vou te mandar, que eu vou ler então, peraí. Eu sou assim. Eu vi. Peraí que eu vou ler aqui, peraí, deixa eu achar o poema. Esperamos. Não tenho nada aqui, peraí, deixa eu vou pegar. Não, eu tenho, mas assim, eu não sabia, peraí. Mas é uma coisa que ninguém aqui sabe de nada. Eu sei. Vamos lá. A Júlia está perguntando se você também é atriz. Já fiz alguns trabalhos, mas hoje eu me dedico mais por trás das câmeras mesmo. Mas eu gosto. Na verdade, eu estou escrevendo um roteiro que provavelmente eu vou ter que ser atriz protagonista, porque fala sobre a inclusão social, e eu estou escrevendo eu estou tentando mudar a personagem para não ser tão voltada para mim, mas eu acho que eu vou ter que atuar nesse filme. Mas eu atuo também, eu gosto. Na verdade, eu gosto bastante de estar na frente das câmeras, eu gosto bastante. Então, vamos lá. Eu tive que te perder. Eu tive que te ver partir para entender que você não me queria.
Eu tive que te dar a Deus para acreditar que não viveríamos juntos. Eu tive que te ver por trás para entender que nunca mais te viria. Eu tive que me desmanchar em lágrimas para entender que nunca mais te esqueceria. Eu tive que te ver fazer declarações para outra para entender que você só brincou comigo. Porque eu tive que ver e viver para compreender que nada de ti significava. Até que percebi. Peraí. Até que percebi que eu tive que sofrer tudo o que eu sofri para me conhecer. Eu tive que chorar mais do que um oceano para acordar e perceber que somente eu amei você mais do que tudo o que você não tinha nem amizade por mim. Eu tive que me perder para ter certeza que eu tinha te perdido e assim me autoconhecer. Meus parabéns. Obrigada. O Cláudio Cruz está dizendo parabéns. Obrigada. Você é poeta, escritora, editora, roteirista. E como eu amo cinema e livros, acho muito legal o seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu fico feliz. Eu quero que as pessoas cada dia mais entendam a natureza desse universo que é tão lindo, né? É lindo a literatura e o audiovisual. O audiovisual não sei, mas a literatura eu acho algo fantástico. É. Algo fantástico. Eu gosto bastante, principalmente livros adaptados, sabe, para o cinema. Eu acho que o cinema, ele nos dá, quando a gente sabe usar ele com responsabilidade, porque tem muita coisa também que tem que ser filtrada, tá? Se eu posso dizer por 100% de certeza, porque eu moro talvez no lugar mais complicado que tem no mundo para se viver. Porque Hollywood a gente vê muita coisa. O Matheus Merlini está lhe perguntando, em que se inspira? Olha, eu acho que eu me inspiro no cotidiano, me inspira muito, sabe? Eu acho que eu vejo muitas pessoas e eu consigo analisar e assim, pegar as coisas boas que as pessoas podem trazer, as mensagens. E eu acho que ler também me inspira bastante. Conhecer, eu vejo muitos filmes, eu converso com muita gente, eu estudo muito história e a cultura. Então, eu acho que eu pego um pouquinho de cada coisa para conseguir transformar isso em arte. Ele está perguntando aí se você está fora do Brasil. Sim, eu estou em Los Angeles, nos Estados Unidos. Me fala uma coisa. Todo mundo é muita gente. Uhum. Todo mundo é muita gente. As pessoas, elas dizem que os filmes não são tão ricos quanto os livros. Tá? Antes de você responder isso que as pessoas falam, o Cláudio Cruz está perguntando por que filme vira livro e livro vira filme? Eu acho que depende muito do sucesso, né? Se você for parar para ver, tem muitos livros que se tornaram grandes sucessos de cinema e tem grandes filmes que se tornaram livros que foram grandes sucessos. A gente vê isso, Star Wars, que se tornou livro depois. Primeiro foi filme, depois foi livro. O Harry Potter se tornou uma grande saga de livros e se tornou conhecido no mundo inteiro também por causa dos filmes. Então, eu acho que é uma conexão muito grande que essas duas artes têm. Entretanto, é bom a gente frisar que são duas narrativas diferentes e muita gente que quando lê um livro e depois vai ver o filme se decepciona e vice-versa. Quando vê o filme e depois lê o livro se decepciona por causa do formato narrativo. Não por causa da riqueza. A riqueza também, porque veja bem, se você for ver um filme, o filme é uma coisa, um filme é uma situação que você tem que resumir todo um livro, digamos um livro de 300 páginas. Você tem que resumir todo ele em 2 horas, por causa do tempo. O tempo é muito curto no cinema, só que cada minuto custa muito dinheiro.
Então, muitas vezes as coisas têm que ser adaptadas, diálogos têm que ser cortados, e isso decepciona um pouco. O livro, você consegue descrever de uma forma muito mais rica, porque o que acontece? Quando eu falo que você está lidando com duas narrativas diferentes, você está lidando com um livro, você está lidando com a narrativa imaginária, você consegue imaginar tudo aquilo. Quando a gente está descrevendo o cenário, o leitor literalmente ele entra naquele cenário, ele consegue imaginar. Eu estou descrevendo uma cena romântica num dia de chuva, o primeiro beijo de um casal apaixonado. Aí você consegue descrever a gota da chuva que cai na calçada, você consegue escrever a ação que ela está vivendo, que ela dá um passo, dela para, e daí ele deixa ela pensando se ela continua, se não, entende? Você consegue descrever isso de uma forma muito mais profunda. Já no cinema é tudo muito visual, você consegue fazer com que a cena se torne um pouco mais lenta, mas a chuva tu não vai conseguir estar descrevendo, que a chuva cai no corpo da pessoa e ela sente o calor do abraço dele, mas ela vê mas a chuva tá fria, então dá aquela colisão de frio com quente, entendeu? Então fica muito mais difícil muitas vezes de tu conseguir trazer tanta riqueza em detalhes emocionalmente falando no filme do que se você consegue trazer num livro. Então, essa é a grande diferença que tem. Eu assisti a saga Senhor dos Anéis e li o livro Senhor dos Anéis. E li a trilogia Senhor dos Anéis. De fato, a trilogia ela traz muito mais elementos para te ambientar do que o filme, de fato. Não tem como trazer tudo. Infelizmente, é muito difícil trazer tudo, porque o custo é muito alto. Tem certas coisas que a gente não consegue descrever no filme, então é muito visual, muita coisa tem que ser adaptada, é bem complicado. Adaptar um filme não é fácil, viu? O Cláudio Cruz, você nunca pensou em fazer um filme no Brasil? O cinema nacional é muito rico. Eu estou com um projeto para fazer um filme no Brasil e uma série de TV. Tá em andamento, tá em parte de registro ainda. Mas eu estou procurando patrocinadores, estou vendo editais, mas a gente está trabalhando nisso. Tá. Nesses 12 minutos que nós temos, eu quero que você fale dos desafios que você passou para chegar até onde você chegou e o que você tem para dizer para as pessoas que acham que chegar onde você está é impossível, que é coisa para quem tem dinheiro, que é coisa para gente rica, isso não dá para mim, eu sou pobre, eu sou uma pessoa humilde, não tenho estudo, como que eu vou chegar lá? Essas crenças limitantes que a sociedade impõe às pessoas para que elas possam ser, na realidade, uma massa de manobra. Sim, e é muito grande. Então, desmistifique isso para nós. Então, eu acho que eu tive muitas barreiras, como você falou, e eu acho que a primeira coisa que eu coloquei foi na minha cabeça que eu era capaz de fazer isso. Sabe, eu era uma adolescente ainda, e eu coloquei na minha cabeça, eu vou para os Estados Unidos e eu vou estudar cinema. E eu vou me tornar uma escritora, uma roteirista, e eu vou conseguir. Porque eu acho que, como você falou, as crenças limitantes, elas destroem a gente. Então, quanto mais a gente coloca pensamentos positivos na nossa vida, que a gente se ama, que a gente se valoriza, que a gente consegue fazer as coisas, o não pode existir na nossa vida. Porque se você coloca um não na sua vida, você já está colocando uma grande barreira, você já está colocando-se como incapaz. Nenhum ser humano é incapaz. Dificuldades existem, vocês não têm noção das dificuldades que eu já enfrentei aqui. A maior delas, eu acredito que foi falar inglês, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu praticamente não falava nada de inglês. E eu fui para a escola, eu estudei, eu tive que me virar,
Porque o que acontece? Ainda tem o tal do sotaque, né? Que muita gente fala, nossa, mas tu nunca vai conseguir nada por causa do teu sotaque, tu abre a boca, todo mundo vai ver que tu é de fora. Então, assim, a parte de você ser imigrante, ter sotaque e morar numa cidade onde todo mundo vem para cá, porque todo mundo quer brilhar, é um desafio muito grande. E eu tive que enfrentar isso. Eu me formei numa das melhores faculdades do mundo. Foi muito difícil de pagar, porque eu também não tinha dinheiro para pagar. Eu tive que ralar, eu juntei muito dinheiro. Eu trabalhei muito no Brasil para poder juntar dinheiro para vir para cá, entende? Então, assim, é caríssimo para viver aqui. O custo de vida, a situação é totalmente diferente. Então, eu acho que o maior conselho que eu dou para as pessoas hoje em dia é: acredita em você. Dificuldades todo mundo vai passar, mas olha, não tem nada melhor na vida que você pegar um certificado de conclusão de um curso e você dizer assim: olha, eu paguei, eu consegui me formar. E eu não precisei ter $1 milhão na conta. Eu não precisei ser milionário ou rico ou ninguém, entendeu? Você conseguiu por mérito seu. Que você vai valorizar cada noite que você passou sem dormir estudando. Você vai valorizar cada nota que você teve alta, entendeu? Você vai valorizar cada dia que você está na frente de uma sala de... Você está dentro de uma sala de aula, tendo um professor que vai falar contigo, o inglês sendo a sua segunda língua, e você entendeu o que aquela pessoa está falando. Então, assim, o que eu aconselho hoje em dia é você não se menosprezar, porque você hoje não tem nada. Começa pequeno, sabe? Vai num vai num curso técnico, vai num curso livre, começa fazendo esse curso, e você vai aprendendo, você vai ler. Ler também ajuda muito. Estuda narrativa. Não importa o que você quer fazer, não importa o curso que você quer estudar, mas dedique-se a isso. Leia. Se você não tem como ir para a faculdade, procura outros meios na internet que vai te ajudar. Sabe, vai para a biblioteca e tenta ler, faça algum curso, vá para o Senac, vá para o Senai, faça qualquer coisa que vá te dar um caminho para você conseguir dar o primeiro passo. O mais difícil é subir o primeiro e segundo degrau dessa escada. Depois as dificuldades vão vir, mas você vai estar mais forte, você vai estar mais confiante de você. Eu passei por muitos desafios aqui, sabe? Como achar escola, ter que fazer provas para mostrar para a escola que eu falava inglês, porque tem que passar por um monte de testes também. Mas eu consegui chegar até aqui. Se eu conseguir, não foi sorte, foi trabalho árduo, foi muita dificuldade, foi muita coisa que a gente teve que enfrentar. E também é muita persistência, a gente não pode desistir no primeiro não. Eu ganhei muitos, e eu ganho até hoje, mas a gente continua lutando. Roteiro, muita gente vai olhar e vai dizer, não gostei do teu roteiro, mas vai ter alguém que vai gostar. Muita gente vai olhar e não vai dizer, eu não gostei da tua ideia, mas tem gente que vai gostar. Outra coisa que eu aconselho, se você escreve roteiro, livro, coisa assim, registra ele antes de apresentar para outras pessoas. Guarda a sua propriedade intelectual, sabe? Registra, porque você não sabe quem está do seu lado. Então, cuidado, não toma golpe, abre o olho, porque é muito complicado hoje em dia, sabe? Hoje em dia, muitas pessoas vão dizer que são teus amigos, mas não são. Então, tenha esse pé atrás, mas também não pensa que todo mundo é cruel, porque não é. Só simplesmente entenda que você está no mundo para brilhar e todo mundo, o sol brilha para todo mundo. Só que às vezes as pessoas têm oportunidades um pouco mais rápido e você vai ter que batalhar um pouco mais. Mas não desista porque alguém disse, mas tu não tem talento. Muita gente falou que eu não tinha talento. Muita gente dentro da minha família disse, nossa, tu nunca vai conseguir isso. E eu cheguei até aqui, e eu vou além. Então não desista, porque o seu futuro é só você que pode escrever. Todos os dias a gente acorda como uma folha em branco. Então você tem que aprender a ser o roteirista da sua vida. Você tem que aprender a ser o protagonista da sua vida. Ninguém pode ser por você. Você não pode colocar ninguém na frente de você. Você tem que ser sua prioridade. A Maru está falando, boa noite. Vejo a história do José Padilha, que fez a produção de Tropa de Elite, fez sucesso e foi ameaçado, ele e sua família. Daí foi embora para os Estados Unidos e filmou Narcos, que fez muito sucesso. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. É verdade, ele tá aí. Ele fez muito sucesso com Narcos. Foi extremamente aplaudido aqui. É verdade.
E Tropa de Elite, que filme, viu? Fala sério, eu gostei muito daquele filme. Foi muito bom o filme, foi muito bem dirigido, a fotografia foi muito bem feita. O problema é que, infelizmente, as pessoas muitas vezes não sabem separar, né? É triste. Tá. Dê um recado final, dê as suas considerações finais. E você falou lá atrás, você está lançando um livro. Sim. Eu não esqueci. Usa esses 5 minutos que tem para falar sobre ele. Fragmentos de Nós é um romance suspense que traz a história do Ethan e da Brianna. É um casal que se apaixona, só que, na verdade, ele está ali para proteger ela, porque na família dela tem um segredo muito grande que envolve a morte do pai dela e a mãe dela, porque eles trabalhavam num laboratório de experiências científicas. E desse romance, eles têm que se afastar dela, ele é sequestrado e, enfim, ela sofre muito, só que tem uma outra pessoa que se envolve com ela também no meio da história e no final ela vai ter que fazer uma grande decisão e ela vai ter que decidir entre ela perdoar e ficar com o amor da vida dela, ou ela vai ter que simplesmente dar as costas para ele e seguir o caminho dela sozinha. Fragmentos de Nós é o meu primeiro romance, na verdade. Eu sempre li muito romance. Eu achei que eu ia ser escritora de romance, e, na verdade, está sendo, acho que, o 4º, 5º livro que eu estou escrevendo, só depois que veio o romance na minha vida. Mas é um livro que eu estou tendo muito cuidado, muito carinho, de muita pesquisa também para trazer, porque envolve pesquisas científicas, essas coisas, então eu estou tendo um cuidado muito grande para trazer. Tem um suspense também, porque ela está sendo perseguida, então é uma história que eu espero que vocês, leitores, gostem. Vai ser lançado até novembro, então eu quero ver se eu já começo com a divulgação dele a partir da semana que vem. E eu estou muito feliz, já quero também deixar aqui e agradecer o convite novamente, Fernando, pela entrevista, pelo apoio, pela ajuda e por poder contar um pouquinho do meu trabalho, da minha jornada aqui no Brasil e falar um pouquinho do Grupo Hoffmann, que é um projeto que, para mim, é o meu filho, né? É o meu bebê. Eu digo que eu tenho um bebê de 2 anos e 10 meses, que é o Grupo Hoffmann Litera. Então, eu fico muito feliz, muito lisonjeada com o convite, estar aqui compartilhando um pouquinho da minha vida com a sua audiência. Esse livro vai ser lançado só nos Estados Unidos ou nós, brasileiros, teremos a honra de lê-lo? Vai ser lançado no Brasil também. Eu estou lançando ele, vai ser em português e em inglês, e eu estou vendo ainda se eu faço uma versão em espanhol. Bom, pessoal, qual que é o nome do livro? Fragmentos de Nós. Fiquem atentos aos Fragmentos de Nós. Em novembro, nas melhores livrarias do Brasil. A Bia, quais são as redes sociais? Eu gostei muito da sua história, você é guerreira. Obrigada. Então, Marquesa Beatriz Hoffmann, e vocês vão me achar tanto no Facebook quanto no Instagram, e também, se vocês quiserem entrar em contato comigo através do e-mail ou do telefone, do WhatsApp do Grupo Hoffmann, é só entrar no www.grupohoffmannlitera.com.br, lá vocês têm o site, têm acesso para falar comigo também. Tá certo. Beatriz, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra te receber aqui, Beatriz. Espero contar com você outras vezes. E a Monique mostra o valor da mulher na cultura. Obrigada, Monique, obrigada. Obrigada, Carla, também, a todos que participaram, que perguntaram, que compartilharam as suas opiniões. É um prazer muito grande, fico muito feliz e estou muito feliz mesmo com o seu convite. Foi uma alegria estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Você é sempre muito bem-vinda. Obrigada. Quero tê-la outras vezes aqui. Com certeza, será um prazer. Tenha uma ótima noite para você. Obrigada, igual. Tchau, Gratidão. gente. Obrigada.
contar algumas casinhas em relação a essa situação. E a partir daí, e a isso responde